Iniciamos primeiro conhecendo Gustavo. Depois disso conhecemos a família dele, sua mãe Pernille, seu pai Dino e a sua irmã chamada Mai. E já no comecinho, através da TV, somos alertados de que uma doença infecciosa está se espalhando. No momento, 8 idosos foram hospitalizados em estado grave e os demais estão sendo observados. Depois disso, a família sai de casa para ir a uma festa, feita exclusivamente pelos vizinhos. Minutos depois aparece uma velha na festa pedindo ajuda, dizendo que o seu marido não estava conseguindo respirar. Os rapazes então acompanham ela até em casa para ver a situação, só que quando eles chegam lá, eles descobrem que não havia ninguém lá. Mais tarde em casa, o Gustavo resolve usar o seu binóculos para espionar sua nova vizinha chamada Sônia. No dia seguinte, ele se aproxima dela, se voluntariando para mostrar o bairro. Enquanto isso, vemos na próxima cena que as coisas estão piorando rápido. Não é à toa que o sujeito foi facilmente esquecido de ser socorrido. Aparentemente, a demanda está muito grande. Tempo depois, os cidadãos são alertados de que a polícia e as autoridades sanitárias estão criando uma zona de controle temporário e que não há motivos para pânico. Eles também são informados para não irem ao hospital e nem aos médicos, mesmo que fiquem doentes. Porém, no caso de doença, poderão ligar para o número disponibilizado. Depois disso, o marido daquela idosa reaparece em casa novamente, só que ele está infectado, e aí a velha acabou sendo mordida. Ainda no período da noite, o exército surge no bairro, fazendo a limpeza e examinando o lugar para deixar seguro. O Dino até saiu de casa para perguntar o que eles estão fazendo, só que eles não responderam e o Dino foi obrigado imediatamente a retornar para casa. Com isso, ficamos sabendo de que não só a família do Dino, como também os outros vizinhos terão que ficar de quarentena até passar essa epidemia. O exército fornecerá água e comida para eles, além de recolher o lixo. Dentro de casa, a família escuta no rádio que um plano de emergência foi lançado após um surto infeccioso ter causado um número não especificado de mortes e infectados na região. O Instituto Nacional de Infectologia está tentando identificar o vírus com a ajuda de especialistas da Universidade Sueca. Com base nisso, Gustavo começa a questionar o porquê eles não dizem quantas pessoas morreram. Seu pai diz que a polícia só quer evitar o pânico e que o lado bom disso é que ele passará mais tempo com a família. Na sequência, conhecemos a Ana e o Casper, que são vizinhos. Eles estavam assistindo o que estava passando no momento, que era como lavar as mãos para se proteger do vírus. Do lado de fora surge um carro querendo avançar a estrada. As autoridades pedem para eles voltarem, só que eles não respeitaram e tentaram avançar. Então os policiais foram obrigados a atirar e aí, consequentemente, eles foram eliminados. No dia seguinte, a Ana tenta abandonar sua residência. No entanto, ela foi interrompida. Eles não permitem a saída de ninguém. São questões de segurança. No dia seguinte, alguém da família da Sônia é levado pelos policiais. Provavelmente deve estar infectado. Gustavo observa tudo e com isso ele fica irritado e então resolve sair para ver o que está acontecendo. Mas antes disso, o seu pai o percebe e o impede antes que seja tarde demais. Seu pai diz para ele pensar em sua família e que no momento não há nada a se fazer. E além disso, eles devem ter um bom motivo para fazer isso. Só que o garoto não escuta e mais tarde ele sai de casa para espionar o que as autoridades estão fazendo, e é aí que ele acaba fazendo a pior coisa de todas. Ele interpretou todas as coisas que ele viu tudo errado, e aí ele acabou libertando todos os infectados. E para piorar, ele traz a Sônia e a mãe dela para dentro de casa. E eu já vou adiantando, essa mulher está infectada. Foi o marido dela que foi levado pelo exército. Além disso, eles terão que dividir a água e a comida que eles mal têm. E não para por aqui. O Casper também chega por lá para participar também. Isso porque a Ana havia pegado o carro e ido embora. Ele diz que ia embora também,
só que estava cheio de pessoas tentando atacar ele na rua. No caso, infectados zumbis. Então ele resolveu recuar. Depois de um tempinho, a Ana também apareceu por lá. Ela falou que a rodovia estava fechada e que estava o maior caos, e que presenciou também uma menina sendo devorada pelos infectados. E no fim o jeito foi fugir. Depois disso, o Gustavo e a Sônia têm relações sexuais. Casper acaba dormindo em vez de vigiar. A menina perde o coelho dela, chamado Nimos. E para animá-la, o Dino diz que comprará um novo logo após tudo isso acabar. E a menina responde dizendo que só quer o Nimos. Depois disso, o Dino e o Casper resolvem sair de casa para dar uma olhada lá fora. E também procurar mantimentos que eles estão precisando. E enquanto eles faziam isso, a menina acabou saindo de casa para procurar o Nimos. Então Gustavo e a Pernille precisaram sair para tentar encontrá-la. Voltando pro Dino e Casper, eles encontram a mulher que tentava encontrar o seu namorado. Ao escutar barulhos, a mulher grita pensando que era o seu amado, só que na verdade eram zumbis. E por essa bobeira, o Casper acabou sendo devorado. Após fugir, o Dino percebe que a mulher carregava uma caixa com mantimentos. Então ele ameaçou ela e levou a caixa. A mulher até falou para ele que tinha 2 crianças pequenas em casa e tal, só que não adiantou. Na sequência, a menina é mordida pela velha e através de seus gritos, a sua família a encontra. Ao chegar em casa, eles se deparam com ainda mais problemas. A Ana havia virado uma zumbi. Então o Dino foi lá e matou ela. A Sônia teve que matar a mãe dela, que por sinal havia demorado muito para se transformar. Depois disso, a menina se transforma e morde os seus pais. Os dois simplesmente aceitaram e quiseram isso. E por fim, quando os zumbis começaram a invadir a casa, o Gustavo e a Sônia conseguiram escapar. E o que resta daqui adiante é eles continuarem sobrevivendo.